Olá, vamos ver aqui a nossa segunda atividade em espanhol, que tem como tema é o presente e subjuntivo. O modo subjuntivo ele é trabalhado quando vamos falar de ações que poderão ou não acontecer. Isso porque o modo subjuntivo ele indica exatamente possibilidades. Mas nesta aula nós estamos focando apenas na conjugação em si, ou seja, como conjugar um verbo em espanhol no presente subjuntivo. Em qualquer que seja o idioma, os verbos são divididos apenas em dois grupos. É o grupo dos verbos regulares e o grupo dos verbos irregulares. Aqui nós vamos trabalhar só verbos regulares, em espanhol no presente subjuntivo. Essa tabela ela mostra tudo o que você precisa para você conjugar qualquer verbo regular em espanhol aqui no presente do subjuntivo. Nesta primeira coluna, nós temos os pronomes pessoais, que serão os sujeitos lá nas orações. Nós temos aqui as três pessoas aqui do singular e as três do plural. Primeira pessoa do singular, eu, que é eu. Segunda pessoa, tu, que é tu. Terceira pessoa do singular, são três pronomes representando ela. El, que é ele. Ela, que é ela. E ustedes, que é você. Na primeira do plural é nós outros, que é nós. A segunda do plural é vós outros, que é vocês ou então vós. E na terceira pessoa do plural nós temos três pronomes representando esta terceira pessoa. Eles, que é ela, eles, elas, que é elas, e ustedes, que é vocês. E aqui nós temos os três verbos, cada um representando uma das conjugações. Nós temos o verbo da primeira conjugação, que é aqueles que terminam em AR. Todos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Todos que terminam em ER pertencem à segunda. E todos que terminam em IR pertencem à terceira conjugação. E a flexão que o verbo vai sofrer aqui embaixo, ou seja, quando o verbo pertence, quando você descobre, na verdade, a qual conjugação pertence o verbo, né, você vai tirar aquela partezinha que determinou a qual conjugação ele pertence, que é o AR, você vai tirar ele. O que sobra é radical, não muda, mas essa parte aqui que você retira, ela vai ser retirada e vai ser colocada as desinências, esses acréscimos. O acréscimo vai ser de acordo com o sujeito. Se o sujeito lá na oração for primeira pessoa, eu, então você vai tirar o AR e colocar o E. Se for tu, ele vai tirar o AR e vai receber ES. Se for uma desses três aqui representando a terceira pessoa do singular, ela, ustedes, ele vai ganhar E. Se é nós outros, a primeira do plural, nós, ele vai receber emos. Se é vós outros, ele vai receber es. O E com acento e o S. Se é eles, elas ou ustedes, ele vai receber EN. Então veja que ele só muda aqui, olha. O radical do verbo permanece invariável. Mas a desinência, essa flexão aqui, a alteração, ele vai ser de acordo sempre com o sujeito. A mesma coisa acontece aqui com a segunda, os verbos da segunda conjugação e da terceira. Se o sujeito é eu e o verbo é da segunda conjugação, você tira aqui o ER, o que sobra, o radical não muda. Mas no lugar do ER, ele vai receber essas desinências aqui, ó, de acordo com o sujeito. No mesmo caso do escrevi, que terminou em IR, ele vai tirar o IR e vai receber essas alterações de acordo com o sujeito. Ou seja, se o sujeito da oração é eu, olha aqui o que ele recebe. E é igual, tanto para os terminados em R como para terminado em IR. Só vai ter uma pequena diferença, você vai já ver. Tu, ele vai receber o AS, tanto para o ER quanto para o IR. Ela, ustedes, é o A. Nós outros é amos, comamos é escribamos. Vós outros é as aqui e as. A diferença só está nessa pessoa, que aqui eu recebo o I e aqui não, é só o A acentuado e o S. E na terceira pessoa do plural, que é o AN. As demais, olha, permanecem iguais.
Aí você vai fazer o seguinte, quando você for completar uma frase, por exemplo, com o verbo escrever, que é o que temos aqui, né? Depois eu mostro lá no exercício. Aí tem um sujeito como, por exemplo, Maria. O sujeito é Maria. Aí você pensa, mas Maria é que pessoa? É primeira pessoa, é segunda pessoa, é terceira? Maria corresponde a ela. Se eu vou completar a frase com escrevi, eu vou deixar ele dessa forma. Escriba. Maria escriba. Se é com o verbo comer e o sujeito é Maria, é ela, então vai ser coma. Se o sujeito é Maria e João, são duas pessoas, são eles, então elos. Então vai ser escriba ou então coma. É isso que você tem sempre que ver. Quem é o sujeito? Aí você vem aqui pela terminação do verbo. Se é o verbo trabalhar, por exemplo, que termina mesma que a terminação do viajar, AR. Então, o sujeito é nós outros, para trabalhar. Aí ele vai ficar aqui, ó, trabalhemos. Se é vós outros, vocês, ó, trabalheis. Aí vamos lá no exercício, eu vou falar uns 2 exemplos para você ver. Na primeira questão, que você vai completar todas essas frases com o verbo que está dentro do parênteses, lá no presente subjuntivo. Já deixei o sujeito destacado. Ó, que era o que tu, já está destacado o tu. E o verbo é estudar. Estudar termina em que? Em AR. Então você vai vir lá na coluna aqui do AR e ver o sujeito é tu. Então, o verbo estudar vai perder o AR e vai receber lá no lugar dele ES. Então, gente, volta lá e vamos ver como vai ficar. Você vai colocar ó, o ES, TU, DI, aí no lugar desse AR você tira e bota o ES. É assim que você vai colocar ele aqui. Aí vai lá na outra frase, o sujeito já está destacado em todas elas. Tu novamente com o verbo portar, a mesma terminação do estudar. Tira o AR e coloca o ES. É só você conferir novamente lá na tabela. O sujeito é tu e o verbo terminou em AR. Então você tira e coloca esse acréscimo. Sempre vai depender do sujeito. E a tabela, essa daqui serve para qualquer verbo. Vamos ver lá no terceiro se vai mudar. Continuou com o passado. Estamos bem terminado em AR. Parece que eu coloquei tudo terminado em AR, só mudou o sujeito. Ah, não, nós temos... Vamos ver aqui do... Ah, Carolina. Carolina, que é o sujeito destacado. O verbo terminado em AR. Aí você vai lá na tabela, veja de novo. Carolina é ela. O verbo terminou em AR, então eu vou trocar o AR por E. Deixa eu ver se tem um outro aqui diferente. Outra terminação. Abrir. Terminou em IR. O sujeito é Soledade. Soledade é uma pessoa que se chama Soledade. Ela. Então, o sujeito é ela. E o verbo abrir terminou aqui ó, em IR. Eu vou tirar o IR de lá e colocar o A. Então, sempre você vai fazer isso. Veja quem é o sujeito. Veja a terminação do verbo, vai lá na tabela para ver a flexão correta que vai acrescentar nesse verbo.